Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. E hoje que a gente está tendo uma noite geográfica aqui com a presença tanto minha quanto do Jesus, a gente tem que trazer a partir de agora alguns debates que serão... A gente pode falar assim que eles vão aprofundar um pouco a nossa polêmica. Porque se ontem a gente focou a nossa aula no processo de desenvolvimento do capitalismo, de como que o capitalismo tem as suas origens ali no mercantilismo e se desenvolve até hoje no nosso capitalismo financeiro, hoje a gente vai começar a tratar o contraponto ao regime capitalista. E aí, gente, para falar no contraponto ao capitalismo, a gente precisa falar de um rapaz. O nome desse rapaz é Marx. E aí esse é o momento que você está pensando, pô, Lucas, por que você não veio com a camisa vermelha? Justamente para você não achar que eu estou querendo pegar em armas e fazer revolução, galera. Olha só, Marx vai ser um pensador que vai estar inserido numa sociedade industrial, galera. E nessa sociedade industrial do século XIX, o Marx vai perceber alguns problemas. Segundo esse rapaz aqui, o capitalismo gerava uma desigualdade social muito intensa. Enquanto uns concentravam muita riqueza, outros tinham pouco ou quase nada. E o Marx, ele considera isso um processo injusto. Galera, em meio a uma série de manifestações que estavam rolando na Europa, que a gente considera Primavera dos Povos, a gente nomeia de Primavera dos Povos, uma série de instabilidades políticas que rolavam na Europa, o Marx vai publicar um livro, o chamado Manifesto Comunista. O que a gente vai ter no Manifesto Comunista? O Manifesto Comunista vai trazer para a gente as ideias que Marx prega. E o Marx prega o início de um provável regime comunista. O comunismo, gente, o comunismo que Marx imaginava era um comunismo onde todos os fatores dentro da sociedade seriam comuns. Então, tudo seria comum a todos. Todos teriam a mesma posição, os mesmos direitos, os mesmos deveres, todos seriam iguais. Então, gente, o Marx ele vem trazer um pensamento que vai contrapor aquela ótica liberal. Ele contrapõe o pensamento liberal. Por quê, gente? Lembra que o liberalismo ele acreditava na livre iniciativa? Que a individualidade ela deveria ser respeitada? O Marx ele vai acreditar que o coletivo ele deve se sobrepor ao individual. E por isso, segundo ele, os trabalhadores eles precisavam se apropriar dos meios de produção. Gente, segundo ele, a gente tinha o proletariado, o proletário, que era o trabalhador, e a gente tinha o patrão, que era o dono do meio de produção. Para a gente aqui da geografia, o meio de produção é um fator que vai possibilitar a produção de riquezas. Segundo Marx, o proletário ele só vendia a sua força de trabalho. Ele só trabalhava para gerar riquezas para o proprietário do meio de produção. E isso alimentava desigualdades. Enquanto uns lucravam, outros trabalhavam 18 horas por dia. E aí, gente, a gente precisa começar a entender o contexto que isso está rolando. O contexto de surgimento desses pensamentos de Marx é um contexto de uma sociedade industrial. Então, a gente está falando de século XIX. Em pleno século XIX, o Marx está falando que o capitalismo ele precisava de um contraponto. Era necessário que o trabalhador
ele se apropriasse do meio de produção. Só que, gente, para isso acontecer, para a gente chegar a esse momento onde tudo seria comum a todos, a gente precisa de uma transição. Então, gente, no século XIX vai surgir essa ideia de transição. Se eu vou ter o regime capitalista como regime predominante, os socialistas começam a surgir com uma ideia. Quem são esses socialistas? Os socialistas são os caras que começam a sugerir essa reforma ao capitalismo. Essa reforma seria o quê? Um processo de transição para que no futuro os países conseguissem chegar no momento onde tudo seria comum a todos. E aí, gente, o capitalismo ele teria como a sua transição o socialismo. E após o socialismo, as sociedades e os estados conseguiriam chegar no comunismo. Só que, gente, para a gente chegar no comunismo, que é a ideia utópica de Marx, a gente precisa dessa transição. Se o capitalismo ele acredita na noção de acumulação, o socialismo ele vai pregar, por exemplo, o fim da propriedade privada. O que é o fim da propriedade privada? Segundo os socialistas, a propriedade privada era um dos fatores que reproduzia a desigualdade. Se no capitalismo a gente vai ter um incentivo à livre iniciativa, à liberdade individual, ao individualismo, no socialismo a gente vai ter o quê? Uma noção de coletivismo. Se no capitalismo a galera está acreditando que o Estado não deve intervir na economia, o Estado liberal deve acreditar na mão invisível, no socialismo eu vou ter o quê? Um Estado forte. Esse Estado forte é um Estado que vai se apropriar das empresas para descentralizar a produção de riquezas. Então a gente começa a perceber, gente, que no fim do século XIX começam a surgir ideias que vão trazer esse contraponto ao pensamento capitalista. Gente, diversos povos, diversas nações vão tentar implementar essa ideia de Marx, tentar chegar nesse momento de tudo em comum. O nosso caso mais famoso, nosso caso mais emblemático vai ser o caso russo. Porque lá no ano de 1917, a gente vai ter o acontecimento da Revolução Russa. A partir de uma série de manifestações, os socialistas conseguem chegar ao poder. E essa chegada ao poder dos socialistas vai trazer a queda dos czares. O poder tradicional centralizado que existia na Rússia muda. Só que, gente, essa Revolução Russa que vai trazer a institucionalização de um Estado socialista, ela vai ser extremamente importante para a gente entender a conformação do mundo contemporâneo. Porque, a partir da Revolução Russa, a Rússia, com uma nova política econômica, uma política de transição do capitalismo para o socialismo, ela vai conseguir gerar desenvolvimento econômico. E esse crescimento econômico vai fazer com que a galera que está do lado da Rússia comece a perceber: caramba, o que está acontecendo aqui? Por que que a Rússia se desenvolve e eu continuo pobre? Galera, o que vai acontecer? Em 1922, a Rússia está com tanta influência política que ela começa a desenvolver uma política de unidade com os seus vizinhos. E aí a gente vai ter a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O leste europeu, principalmente, vai entrar numa zona de influência russa clara.
E aí, gente, a União Soviética vai ser um país muito importante durante o século XX, porque durante o século XX, a União Soviética vai se envolver na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética vai ser um dos polos principais da Guerra Fria. E o que a União Soviética está pregando? A União Soviética está pregando, gente, o socialismo. Mas a questão é, para o socialismo dar certo, a gente precisa de algumas coisas. Se no capitalismo a gente vai ter uma postura democrática, por exemplo, no socialismo, o socialismo tradicional, tá? A gente vai ter um pensamento de um partido único. O poder vai ser centralizado no Partido Comunista do seu determinado país. No caso da União Soviética, no Partido Comunista da União Soviética. E aí, galera, a gente começa a perceber que o mundo, ele vê no socialismo uma nova alternativa. E aí, gente, enquanto todo mundo estava se quebrando durante a Segunda Guerra Mundial, o socialismo aparecia como um regime que conseguia, de certa forma, fazer uma frente de combate ao nazifascismo na Europa Oriental. Então o mundo começa a perceber que o socialismo se desenvolveu do ponto de vista econômico na Rússia, na União Soviética, no caso, e também conseguiu ganhar uma expressividade política durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba e a Guerra Fria começa, o socialismo ele vem como uma alternativa, como uma opção. E aí, gente, o mundo ele vai ser literalmente rachado entre os capitalistas e entre os socialistas. Qual está certo e qual está errado? Aí é uma questão de fé. E fé é que nem a gente pode falar, é que nem time, né? Que nem time de futebol, cada um tem o seu, que nem braço, cada um tem dois, depende. Vamos lá, gente, olha só. Galera, o capitalismo, durante a Guerra Fria, ele vai se desenvolver do ponto de vista econômico de forma muito expressiva. O socialismo também. Esses dois polos, eles vão tentar, em diversas escalas, demonstrar o seu poder econômico. E aí a gente vai ter diversas corridas, tá? A gente vai ter corrida espacial, a gente vai ter corrida armamentista, a gente vai ter corrida até no cinema, nas Olimpíadas, a gente vai ter uma pá de corridas. Só que, gente, isso demonstrava para o mundo que existe uma lógica de pensamento que é alternativa. E essa alternativa, muitos dizem que deu errado, que ficou para trás. Mas no mundo contemporâneo, mesmo com a queda da União Soviética e com a queda do socialismo soviético, a gente percebe alguns resquícios desse pensamento marxista, desse pensamento socialista. A gente tem que lembrar que no ano de 1959, dentro da lógica da Guerra Fria, a gente vai ter a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, gente, ela se propunha em ser uma revolução comunista. A galera na China acreditava que a partir da chegada de Mao Tse-tung ao poder, era possível trazer uma China que fosse mais desenvolvida. E aí, galera, a gente tem que começar a perceber uma coisa aqui, que o nome é uma revolução comunista, mas na prática ela é socialista. Por quê? Não vai ser tudo que será comum a todos. No comunismo, tudo é comum. Existe uma inexistência do Estado, porque o Estado não é necessário. Galera, a Revolução Chinesa vai ser extremamente importante porque ela vai ser a base da nossa China contemporânea. A Revolução Chinesa ela vai ter diversas críticas, tá? A gente vai ter a política do grande salto, que vai gerar um grande número de mortes por fome. A gente vai ter uma política de transferências do investimento agrícola para o investimento industrial, que vai gerar uma quebra da agricultura. Só que a Revolução Chinesa vai trazer esse rapaz, o Mao. E olha, não pense mal, tá? O Mao tá chegando ao poder, mas Mao é o nome do cara. O Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung chega ao poder e ele vai trazer para a China a possibilidade de uma nova opção. Uma China
que durante muito tempo tinha sofrido com o imperialismo japonês. Desde o fim do século XIX, na era Meiji, a China estava apanhando do Japão. E aí Mao Tse-tung vem e muda essa história, trazendo um poder forte e centralizado na China. Só que Mao Tse-tung ele vem a óbito, né? As pessoas falecem, infelizmente. E o Mao Tse-tung, quando ele falece, ele vai dar lugar a um rapaz chamado Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, gente, ele vai ser importante porque na China o Deng Xiaoping vai criar, a partir de uma aproximação com os Estados Unidos, ele vai criar o que a gente chama de socialismo de mercado. Galera, presta atenção nisso aqui, sabe por quê? A prova de 2015, se eu não me engano, ela trouxe uma questão de China. E ele falou, as características do socialismo que a China não possui atualmente são expressas em... Galera, o que ele queria que você soubesse? O socialismo de mercado, ele é uma política que vai implementar o socialismo para dentro da China. A população vive sobre um regime socialista, mas no mercado externo, a China vai desenvolver uma atividade comercial que é totalmente capitalista, tá bom? E aí, esse processo de chegada do socialismo de mercado, ele vai se dar a partir de uma aproximação que começa a rolar a partir de 1978, com Deng Xiaoping se aproximando dos Estados Unidos após a derrota dos Estados Unidos no Vietnã e criando zonas econômicas especiais. Zonas onde o comércio era liberado, é liberado no processo capitalista. Gente, além da China, ainda mais na contemporaneidade, é importante a gente saber um outro processo que tem se assemelhado, eu falei que tem se assemelhado a uma chegada de governo socialista. Galera, assemelhado. Vou até colocar em uma cor diferente para você não falar que eu falei que está chegando o socialismo. Galera, vai existir na América Latina um rapaz chamado Hugo Chávez. E em 1998 a gente vai ter o Hugo Chávez chegando ao poder na Venezuela. E aí você fala, pô Lucas, você vai falar do Hugo Chávez? Sim, porque o Hugo Chávez, ele acredita em um negócio chamado socialismo do século XXI. O que é esse socialismo do século XXI, gente? Segundo ele, é possível fazer um socialismo com bases democráticas, fazer um Estado que gere bem-estar social. Então eu quero que você comece a perceber, tá? No mundo contemporâneo, as ideias de Marx, elas têm sido muito associadas a políticas de esquerda, dentro mesmo do contexto capitalista. A galera que tem um caráter mais humanista, um caráter que não está tão voltado ao mercado, vai ser muitas vezes taxada com pensamento marxista. E o Hugo Chávez, gente, ele a partir do socialismo do século XXI, ele tentou implementar a Revolução Bolivariana. Galera, a gente sabe que a Venezuela hoje enfrenta crises econômicas que são muito intensas. Isso reflete uma desigualdade que vai sendo moldada durante o desenrolar histórico do século XX. Por quê, gente? Durante o século XX, a gente vai ter um grande período de tempo ali, de 47 até 91, uma época onde o capitalismo e o socialismo rivalizaram o planeta. Um conflito que era leste-oeste. O Oriente, que era majoritariamente socialista, e o Ocidente, que era majoritariamente capitalista. Só que, o que vai rolar? Com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma mudança dessas posturas geopolíticas, porque o socialismo ele já não aparece como um grande rival ao capitalismo. E além disso, começa a surgir algumas divergências de pensamento entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. E aí a gente relaciona isso dentro da geografia com o que a gente entende como conflito norte-sul. Conflito norte-sul, gente,
ele vai expressar o quê? Uma divergência, uma desigualdade, divergência de pensamento e uma desigualdade no acesso à renda entre os países do norte, do hemisfério norte. E aí eu quero que você entenda que não é um norte geográfico, tá bom? É um norte simbólico. E os países do sul? Gente, de boa, tranquilo, paz. Podemos seguir aqui para a nossa questão. Vem aqui para a tela, olha só. A nossa questão 2 aí do nosso capítulo de Capitalismo e Socialismo, ela vai tratar a seguinte temática. No fim da década de 80 e início dos anos 90, a bipolaridade mundial declinou. O que é que ele falou? A Guerra Fria acabou. Da polaridade ideológica e militar leste-oeste, passou-se para a econômica e política norte-sul. Isto significa dizer que atualmente há uma oposição, uma divergência entre... Gente, o oeste é rico? Quem é o oeste do planeta? Vamos pensar, o oeste seria a Europa Oriental, a gente pode pegar grande parte da Ásia. Necessariamente, o oeste é rico? Se você pega a Europa Oriental é a parte mais frágil da Europa, tá? Se você pega diversos países dentro do contexto asiático, são países extremamente frágeis do ponto de vista econômico. Então a gente não pode pensar nisso. E agora, o nosso leste pobre e agrário. Galera, perdão, o leste que vai estar pegando a nossa Ásia, pegando a Europa Oriental. Então, gente, o nosso leste, ele não vai ser necessariamente agrário, tá? O nosso leste vai pegar países extremamente industrializados, como, por exemplo, Japão, como, por exemplo, as próprias zonas econômicas especiais na China. Então, a gente não pode cravar isso. O oeste necessariamente vai ser rico e industrializado. No oeste vai ter Europa, centro e ocidental, a gente vai ter Estados Unidos, mas a gente também vai ter diversos países africanos e países como, por exemplo, o Brasil. Então, não necessariamente o oeste vai ser rico e o leste vai ser pobre, tá bom? Então, a gente não pode marcar essa letra A. Agora, B, o oeste pobre e agrário. Os Estados Unidos não está no oeste, não está no ocidente, então a gente não pode marcar isso. E o sul rico e muito industrializado. Gente, lembra que na aula passada eu te falei que os países do sul, eles possuem uma industrialização tardia? Se a industrialização dessa galera é uma industrialização tardia, isso quer dizer que os níveis de produção industrial e de produção tecnológica dos países do sul, eles tendem a ser menores, ok? Então a gente não pode cravar isso. Agora, C, o leste pobre e agrário e o norte rico e industrializado. Gente, o leste necessariamente vai ser pobre e agrário? A gente sabe que não. O norte é rico e industrializado? Majoritariamente, sim. Agora, D, o sul rico e industrializado. Gente, o sul não é rico e industrializado, nem o norte pobre e agrário. Agora, o norte rico e industrializado e o sul pobre em processo de industrialização. O que a gente está falando? Após o fim da Guerra Fria, e agora a gente volta aqui para o quadro. Após o fim da Guerra Fria, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente vai ter essa divisão norte-sul. E o norte, gente, ele vai simbolizar os países que possuem um maior desenvolvimento humano e econômico. E o sul vão ser os países que vão ter um desenvolvimento, uma industrialização, a gente pode colocar associada ao desenvolvimento, que é tardia. Enquanto a Inglaterra vai viver a sua Revolução Industrial cerca de 1750, o Brasil vai viver a sua Revolução Industrial por volta de 1930. A gente tem aí, gente, quase 200 anos de diferença. E aí, gente, isso faz toda a diferença quando a gente pensa nos níveis de desenvolvimento humano e econômico. E aí, galera, eu quero que você fique muito atento, tá? Porque a nossa ideia aqui foi debater alguns sistemas econômicos. Esses sistemas econômicos, eles vão ser a base de um processo histórico que a gente vai construir daqui a pouco no nosso encontro sobre globalização, ok? Então fica atento que já tem mais. Não deixa de olhar o nosso material, acompanhe os nossos vídeos aí no YouTube, no Facebook, nossas redes sociais e
Já já a gente se vê. Beijos e abraços.